Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American race. Oh boy, it's swell to say, good morning, USA. Good morning, USA. E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP dos Estados Unidos, que durou muito, né? Foi mais emocionante pós-corrida do que a corrida em si, mas hoje estou aqui com a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E a única coisa que os Estados Unidos conseguem entregar muito bem é o entretenimento antes da corrida, já que eles costumam mostrar todas as habilidades que o norte-americano tem, né? Exatamente, né? Tocar piano enquanto que laça uma vaca brava, soltando um paddock, essas coisas As que... cheerleader dançando, né? Exatamente, cara. Boi. Ai, meu Deus do céu. A mimosa. A mimosa, tadinha da mimosa. É. Mimosa assustou o Stroll. E usou. Ai, meu Deus, mas foi sensacional nesse ponto. Achei bem... Eu gosto dessas patifarias de um GP estadunidense. Tá tentando garantir o visto, né? É, exatamente. Bom, pessoal, antes de prosseguirmos, recadinhos do Paddock, como sempre. Agradecer a todos os nossos apoiadores que auxiliam o Boletim do Paddock através da campanha do Apoies, membros do YouTube e também, como sempre, por meio de contribuições, uso do nosso link da Amazon, né, Débora? Também faz o compartilhamento dos nossos episódios para você que não pode apoiar a gente financeiramente. Sempre que você vê uma postagem, algum novo episódio, compartilha, que assim você também consegue fazer com que o BP chegue a mais pessoas que gostam de automobilismo e essas pessoas podem conhecer o nosso trabalho assim como você. Então, se você gosta do BP, né, gosta das coisas que a gente faz aqui, não deixe de compartilhar. Exatamente. Lembrando também que nós continuamos com a nossa collab lá, com a Mari Molinari do Morfula 1, em que você pode comprar e adquirir excelentes produtos na lojinha dela. Tem adesivos, tem canecas, tem camisetas. É muito bacana e vale a pena conferir. Bom, Débora, o GP do Qatar, ele acabou não após a bandeirada, como sempre está sendo as últimas coisas da Fórmula 1, né? Em declarações posteriores, isso ainda na quinta-feira pós-GP, né? Em que a FIA falou que ia rever a punição que foi dada a Lewis Hamilton porque ele abandonou, atravessou a pista, eles aplicaram ali uma multinha pra cima dele. E aí a FIA, né, mais louca que o Batman, pega e solta o seguinte: olha, a gente vai rever a punição. Mas do jeito que eles falaram, parecia que eles rever o caso do Hamilton e repunir ele. Mas na verdade é que eles reviram os valores de punições e aumentaram, né? Parece... tô tentando lembrar alguma coisa. Inflação da Argentina, em que 2 pesos deixou de ser R$1. É exatamente isso. E agora, né? A punição foi de 250 mil para 1 milhão de reais. Não, de reais não. Se fosse de reais, tava bom, né? De euros. Ou seja, né? Em reais dá, tipo, todo o dinheiro que o Banco Nacional já imprimiu. Exatamente, bom. Mas o Ben Sulayem, né, como eu disse lá no grupo do BP, precisa manter aquele laque, aquele cabelo impecável. Continua, né, querendo agarear granas da Fórmula 1. Ai, gente, isso daí deu o palco, né, pra poder ser bem discutido. Primeiro, como o Rubens falou, porque gerou aquela dúvida do que a FIA tava querendo dizer. Se ia reaplicar uma multa no Hamilton, né, e essa multa ia se tornar mais cara, ou eles iam transformar essa punição. Então teve, assim, tipo, várias discussões do pessoal usando o que a FIA tava fazendo com o Hamilton, né, pra poder rever tudo que tinha acontecido na Fórmula 1 esse ano. E no final das contas, né, eles usaram ali pra poder, como o Rubens disse, trazer outros valores de multas, né, pra categoria. E algo que é muito curioso, né? Porque, assim, no caso do Hamilton, disseram, mas é que a gente precisa dar um exemplo pros pilotos mais novos. Só que, tipo, o Hamilton não foi o único que atravessou a pista, né? E eu achei até uma coisa, assim, bem curiosa quando veio a publicação dessa mudança da multa, porque esse ano a FIA pregou, né, muito o negócio de, vamos ser mais...
mais analíticos com o que tá acontecendo na pista e não vamos punir os pilotos tanto com os pontos na superlicença, para não deixar o competidor, tipo, pendurado por uma corrida, né? Porque teve alguns pilotos ali que ficaram em risco de não participar de uma prova. E tinham pilotos que também, tipo assim, no mesmo evento tomaram 2, 3 punições que, acompanhado dessa questão da superlicença, né, tipo, já estavam com vários pontos, e esses pontos só expiram depois de 1 ano, então fica muito complicado pro piloto, ele precisa, é óbvio, né, todos deveriam dirigir com mais cautela, né, em algumas situações, porém, né, não dá pra poder esperar isso de um piloto de Fórmula 1. E aí eles falaram, não, a gente vai tentar agora converter isso em punições em dinheiro, punições, tipo, que vão ser reprimendas ao invés de uma punição mesmo. E no final das contas veio essa atualização aí da multa. Então, assim, pra poder embolsar um dinheiro sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem. Mas a questão é assim, veio essa multa de 1 milhão, não quer dizer que, tipo, o piloto vai atravessar a pista e vai pagar 1 milhão, né? Não é desse jeito. Mas ele vai pensar 2 vezes. Vai pensar 2 vezes. Mas vai, tipo, aquelas multas que às vezes a gente via, tipo, de 600, 700 euros, agora vai ser muito mais cara, né? E eu achei muito engraçado de tudo isso, porque, assim, os pilotos, eles tiveram discursos bem interessantes com relação à questão da multa, né? E até o Magnussen falou, se eu tomo uma multa dessa de 1 milhão, eu não apareço mais aqui. Porque eu não tenho dinheiro pra isso, pra poder pagar essa multa, né? E aí foi até algo que o George Russell trouxe, né, com a fala dele, que, assim, cara, era meio surreal a FIA cobrar e botar um preço máximo nas multas da Fórmula 1 de 1 milhão, sendo que tem piloto que não ganha nem isso por ano. Óbvio, tem uns que ganham muito mais, mas tem outros que não ganham nem isso por ano. E aí ele tava falando que o primeiro ano dele na Williams, ele saiu no prejuízo, porque, tipo, ele por ter que pagar o personal, o pessoal que acompanhava ele, né? O pessoal de treino, dele, né? O staff dele, ele gastou mais do que ele recebeu. Então, tipo, se ele pegasse uma multa dessa naquela época, ele não ia ter como correr no próximo ano. Então, assim, tem aquela coisa, né, dos pilotos meio que falarem, tipo, essa conta vai pra gente, como também tem aquela coisa, tipo assim, as equipes muitas vezes arcarem com algumas das multas. Agora, tipo, ver uma multa de 1 milhão, tipo, uma Williams pra uma Haas, eu acho que a conta não vai fechar. Não, eu se sou o piloto, já aproveito que terei que pagar uma multa dessa e ela dá uma surra no comissário, né, pra valer a pena, né. Pronto, ainda pago a multa, ainda pago, né, o olho roxo que não, agora me fugiu a cabeça o termo. Pra quando você tem que ser solto da cadeia. Ih, rapaz. Fiança? Fiança, boa. Tem que pagar fiança. Já que é isso, eu pago a fiança também. Eu vou dar uma surra nesse cabaço aí. Apesar que o Hamilton e o Leclerc, né, vamos dizer, né. Se pegar um comissário. O Leclerc, mais uma punição que ele tomar, ele coringa, né. Mas outra fala que foi legal foi do Hamilton, né. Beleza, eu pago, mas e aí, essa grana vai pra quê? Vai pra uma associação? Vai pra algo que seja direcionado pra uma causa social, ou vai, tipo, ficar pra FIA, né? O plot twist é Hamilton. É que, olha aí, eu falando com o Hamilton como se ele escutasse esse programa, né? Mas ele escuta, ele tá treinando na portuguesa, já que ele é brasileiro. Programa, né? Porque assim, quando eu olho lá nas estatísticas do BP, tem pessoas que ouvem na Inglaterra. Eu sei que a Ju tá lá, mas quem mais estaria ouvindo? Hamilton, Lando Norris, porque já namorou uma portuguesa. Betinho então... escutou também, né? Só se for do túmulo. Não, escutou um tempo, né? Agora é a família real que escuta. Exatamente. Eles gostam de Fórmula 1. Eles põem nossa voz pro Cord ficar quieto, né? Ficar quieto. Mas o plot twist para o Hamilton, né, voltando aí, é que assim, esse 1 milhão aí de multa deveria ser usado para poder contratar mais comissário para verificar os outros carros. Exato. Boa! Né? Pagar o salário desse povo. Boa charada. Com 1 milhão você paga o salário desse povo. Exatamente. Bom, a gente já vai comentar sobre isso na hora que eu falar da corrida. Mas outra notícia, né, Débora, que teve aí... Bom, não é uma notícia. Mas foi a fala do Hamilton sobre o GP do Qatar, né? Seguindo ainda esse calendário aí. Em que ele não completou a prova, mas foi questionado o que ele achava, né, sobre a questão dos pilotos. Ele saído mal... desmaiando, vomitando, teve o Lance Stroll que entrou na própria ambulância, pegou desfibrilador, começou a dar choque nele mesmo para se manter vivo, enfiou os tubos de oxigênio, né, começou a aplicar soro na própria veia para ver se mantinha vivo. E o Hamilton falou, né, que trocando em miúdos, que os outros pilotos eram dos bundões
E que eles não aguentavam 2 horas de sauna como ele. Não, tô brincando. Apesar que 2 horas de sauna com o Hamilton eu topava, mas... Eu achei muito engraçado. Ele falou isso e terminou o GP dos Estados Unidos, ele tava... destruído. Cara, é assim... A hipocrisia, hein, Hamilton? Dessa vez o Hamilton pisou na bola feio, assim, eu entendo o que ele quis dizer, mas ao mesmo tempo, porra, cara, os caras saíram destruídos. Não é uma questão de treino, né? Porque assim, eles já treinam muito pro GP de Singapura. Porque teve até uma vez que a gente fez um programa, quando a gente ainda fazia os previews aqui, que a gente explicou como que era correr em Singapura, né? E essa é uma das corridas complicadas, em que eles se preparam bastante pra poder correr. Deveria ter ouvido esse podcast pra correr no Qatar. Mas a questão do Qatar é muito pior ali. Foi uma situação em que eles foram submetidos a um calor extremamente desnecessário, assim, tipo, e os carros não têm a refrigeração que é necessária para você correr numa temperatura como é a que foi, né, no Qatar. Até o Fernando Alonso falou uma coisa que eu achei bem interessante, que ele disse que achava ridículo a FIA colocar a cerimônia de abertura do GP, o hino, com 15 minutos antes da corrida começar. Porque eles tinham que ficar ali parados para poder cumprir o protocolo que a FIA pede, mas eles não têm tempo depois disso de resfriar o corpo para poder entrar no carro. Então ele falou assim, se a gente tivesse um pouco mais de tempo em situações como essas corridas assim, em que a gente pudesse resfriar o corpo antes e usasse, tipo, esses 15 minutos para poder resfriar o corpo, ao invés de, tipo, na volta 15 a gente tá com o corpo quente, a gente ia tá, tipo, com essa temperatura elevada, assim, tipo, na volta 40, 50, próximo já do final da corrida, então eles não teriam sofrido tanto. E aí eles até estavam falando, até o Alonso, o pessoal, chegou a falar, né, que arrumar sistemas de refrigeração para os carros nessas corridas, fazer outras coisas que pudessem auxiliar, a gente também falou no podcast, né? Os pilotos escutaram, a FIA não. Né? Alonso ouve a gente. Oi, Alonso, tudo Obrigada, bom? Alonso. Seja apoiador do Boletim do Paddock, acesse apoie-se.com.br, Boletim do Paddock. BR. Exatamente, seja um apoiador. Saudades, Alonso. E eu achei assim, tipo, a fala do Hamilton foi muito infeliz, porque ele não deu nenhuma volta. Não, eu acho assim, que foi meio automático. O Hamilton, ele realmente não pensou. Ele não pensou. E assim, é aquela cagada de sempre quererem a opinião do Hamilton. Sempre. Tudo querem a opinião do Hamilton. E sempre acho que ele vai estar correto, mas tem hora que ele erra também. Não, e assim, é a opinião dele, beleza, mas é uma opinião meio cagada. Eu acho que se ele tivesse terminado a corrida, a opinião dele seria diferente. Como ele não terminou... Não, é porque assim, ele comparou com o GP da Malásia. Mas, tipo assim, o da Malásia ele correu, mas o da Malásia era uma pegada... Não, era difícil. O da Malásia ele correu, mas o do Qatar ele não terminou. Não tem como você comparar. É que eu também penso assim, tô querendo fazer o papel de advogado do diabo. Mas eu acho que o Hamilton também fez uma comparação com o GP do Qatar de 2020. Porém, 2020, na verdade, né? Porém, naquela etapa, 2021, desculpa, tô confundindo. 2021 foi mais pro final de novembro. Foi até uma coisa que a Bruna Rodrigues conversou com o Sérgio Milani no Twitter. Foi bem legal esse papo que eles tiveram. Em que eles falaram, se o GP é no final do mês de novembro, como vai ser o de Las Vegas, esse um mês a temperatura muda total. É frio à noite lá. Mas foi o motivo que eles escolheram de fazer a Copa em novembro. Porque aí eles conseguiam... Dezembro, né? Novembro e dezembro, né? Pra poder pegar esse período em que tava mais amena a temperatura. Que eu acho assim, foi uma cagada muito grande o que aconteceu no calendário desse ano, botar a corrida onde eles colocaram, mas parece que o calendário desse ano, em alguns aspectos, foi muito jogado algumas etapas. Tipo, a gente tem que enfiar essa etapa aqui e a gente bota aqui. É que Las Vegas eles colocaram lá na PQP do campeonato, porque pra ficar pronto, né? Não, também, né? Senão eu acho que Las Vegas compensava ter feito agora, nessa sequência, né, americana. Mas também não pode fazer nessa sequência, porque senão não dá dinheiro de ingresso. Eles têm que falhar, não vai dar mesmo. Já vai falhar Las Vegas, essa né? Pista é fadada ao fracasso, né? Exatamente. Então, assim, a opinião que eu tenho é que ele foi um pouco infeliz. Vamos esperar ano que vem, quando ele correr, aí ele sabe. Vamos falar outra coisa que foi um fracasso, que foi patético, ridículo, uma coisa mais triste desse final de semana? O excesso de gostem do GP dos Estados Unidos, as equipes gostam do GP dos Estados Unidos, olha como todo mundo ama essa porcaria, que foi 3 pinturas comemorativas,
que foi vários capacetes comemorativos e, cara, desculpa, meu, não dá. Não, o GP de Austin... Austin eu gosto. Eu concordo que a Cerezola até colocou no Twitter, eu respondi ela sobre isso, mas depois eu apaguei, porque eu acho que eu peguei muito pesado. Mas realmente, GP de Austin já é o GP dos Estados Unidos, já se fixou. Na minha humilde opinião, eu chutava Miami e Las Vegas fora e voltava a Indianápolis circuito misto uma semana antes da Indy 500. Uma semana antes não dá por causa das classificações, né? Não dá. A pista o paddock de Indianápolis é gigante, cabe as 10 equipes da Fórmula 1. Cara, seria muito Não, poderia fazer no mesmo mês. Ou não tem o GP de Indianápolis que é uma semana antes, 2 semanas antes é o GP de Indianápolis. Faz junto. Indy e Fórmula 1, porra, mano. Seria sensacional, cara. Seria o melhor domingo do ano. Eu concordo que assim, Austin, com o passar do tempo, e acho que é uma pista assim que o Tilke, né, que tá envolvido no projeto do Circuito das Américas, acertou bastante. Não foi o Tilke. Quem se recorda, Tom Cruise correu naquela pista, ele errou o traçado umas 3 vezes e fez o traçado atual. Foi o Tom Cruise que acertou esse traçado. Ah, claro. Mas a combinação das curvas, tudo, de ter pegado algumas outras referências de outras pistas é algo bem legal. E é uma pista que é interessante porque ela tem a mudança de elevação. E é também um circuito que eles correm anti-horário, tem todas essas coisas. Eu acho que com o passar do tempo, o circuito de Austin já foi tipo, aderido ao calendário. É meio burrada tirar essa pista e tipo, passar o título de GP dos Estados Unidos para outro circuito que tipo, não fosse tão icônico como é Indianápolis. Se Indianápolis voltasse tudo bem, tipo, ter o GP dos Estados Unidos lá. Não, aí eu acho que tinha que ser chamar de GP de Indianápolis. Não, eles iam chamar de outro nome. Mas comparado com Miami e Las Vegas, que tipo, são 2 bebês dentro do calendário, é óbvio que Austin tem mais tradição. Não, mas o que eu falo é o seguinte, cara, Miami é horrível, velho. Puta merda, que pista dantesca, pista horrível. Eu acho que a grana que enfiaram em Miami, se tivesse feito um recapeamento, mudado o asfalto de Austin... Eles estão fazendo picada, né? Oi? Eles estão reformando picada. O que acontece em Austin hoje é o que aconteceu com a Interlagos na década de 90, início dos anos 2000. Que, cara, era só picado, só arrumava buraco. Aí depois ali, eu acho que, se eu não me engano, 2002, 2004, alguma coisa assim, que vieram, tiraram tudo e começaram a fazer recapeamento, que foi quando até entrou... Acho que é a própria gestão que está hoje, que administra Interlagos, que Interlagos também se tornou um laboratório da própria FIA para experimentos de novas tecnologias, né, como a ranhura, as zebras de cor diferente, por causa de chuva, entre vários fatores que mudaram até a área de escape, né? Quem criou essa questão da área de escape asfaltada foi Interlagos. Então, eu acho que a Austin realmente ela poderia estar na vanguarda de muita coisa se fosse mais bem pensado. A própria MotoGP já falou que se a Austin não resolver os bumps, porque a Austin a gente tem a MotoGP a gente tem a sprint em todas as corridas, eles estão tendo uma dor de cabeça gigante, que muitos pilotos estão se lesionando nas sprints, e chega então na corrida principal você não tem muitos astros da MotoGP competindo, e isso está interferindo até na disputa do campeonato. Acho que uma das coisas mais inteligentes que eles fizeram nesse fim de semana da MotoGP foi que, como ia ter a chuva, né, que era esperada para o domingo, eles inverteram a sprint com a corrida. Fizeram a corrida principal no sábado, deixaram a sprint pro domingo. Tudo bem. Se chovesse. Isso não tem como você ficar mudando completamente no calendário. Mas eu achei uma ideia, eu só trouxe porque eu achei uma ideia legal que pode ser usada aí. Fica pra Fórmula 1, né? Aprender alguma coisa, assim, tipo, acho que não vai dar pra gente realizar a corrida do domingo, vai ficar adiando, vamos inverter as duas coisas e a sprint é a menos importante. Quem pagou o ingresso que se for. Quem pagou, não pagar mais. Bom, então é isso, acho que assim, voltando, né, a questão que era, cara, muito excesso de... Até eu ficava brincando, parece que os caras queriam mostrar que o GP de Austin é o GP mais aguardado do ano. Não, mas isso eles estão fazendo, já fizeram em Miami, né? Porque em Miami também foi uma coisa tipo, o GP mais aguardado do ano. É a Mônaco agora dos Estados Unidos.
deram esse título pra Miami. Aí veio, tipo, o GP dos Estados Unidos. Não, mas o GP dos Estados Unidos é o GP. A Fórmula 1 gosta muito daqui. Olha como a gente gosta. Olha todo mundo com os capacetes em homenagem. Lá. Caralho, errei. Tinha 100 GPs pela Ferrari, devia ter feito outro capacete. Não essa bosta dessa melancia. Ai, gente, assim. E aí, é todo um negócio de tipo, Põe boizinho no paddock. Não, e... Põe piloto com chapéuzinho de cowboy. Gente, eu nunca, assim... Que fim de semana em que todas as equipes tinham alguma ação, né? Não. Era vendendo costelinha na Wii. Nesse ponto... Uma costelinha. Uma costelinha é bem, velho. Mas, pô, a McLaren já vai comentar sobre o que ela anunciou, fez no final de semana, que foi super legal. Não, a McLaren ela tá perdoada, mas o resto... Mas o resto... Não, é que nem a gente conversou. A Haas e a Williams até entendo. Que a Haas é uma equipe americana, mas engraçado, né? Jenny Haas eu nem vi lá no paddock. Também não. Tudo bem que tá tendo as playoffs da NASCAR, né? Então... A NASCAR termina semana que vem, se não me engano. Não, termina o GP do Brasil. Ah, sim. Cara, tudo termina no GP do Brasil, né? O WEC termina, menos a Stock, NASCAR... que não vai conseguir correr junto. Né? Ela termina na outra semana. Coloca os carros da Stock de safety car. Nossa, podia colocar Stock no lugar da Porsche Cup, velho. Era melhor. Porra. Era um evento bem melhor. Ia ser bem melhor, velho. Ia ser bem melhor. Rubinho ganhando de manhã na Stock. Nossa. O filho dele... Exato. Filho, sobrinho. Sobrinho, primo, parente, correndo na parente tudo, meus barriguelos correm tudo lá. E o que eu ia falar mesmo? Então, a Haas, por ser uma equipe americana, a Williams, por ser administrado por um fundo de investimento norte-americano, ter um piloto norte-americano, que, diga-se de passagem, obrigado, Casola, a abertura do BBcast foi inspirado num comentário que você fez lá no grupo do BP, então muito obrigado pela dica. Eu acho que foi isso, acho que as duas que pode ter feito, mas, cara, a Red Bull veio com aquela... Primeiro que até... A Red Bull tá fazendo campanha desde Miami, né? Porque ela falou, os 3 GPs dos Estados Unidos nós vamos utilizar uma pintura especial. A parte de pegar, tipo, um fã pra poder fazer a pintura, foi um argentino. Então, um fã argentino, que sentido que faz? Pegar um texano. Enfim. Cara, não, é pior, sabe o que é pior? Mas a pintura ficou legal. Não, ficou legal. A de Miami eu não gostei muito. A de Miami ficou ridícula. Mas a de Miami, se não me engano, era uma americana. Mas sabe o que seria a pintura desse carro dos Estados Unidos feito por um americano? Sabe aquelas caminhonetas que tem um deserto pintado com cavalinho, cacto? Ia ser desse jeito o carro da Red Bull. Mas a asa traseira tinha que ser em formato de chifre. Né? Pra valorizar o boizinho. E DRS abria o carro fazer mu, né? Tinha que ter valorizado. O halo deveria ser formado de chifre. Eu ainda acho que também os pilotos deveriam montar o carro tal qual se monta um touro mecânico nessa etapa. Já ia ser feio demais, né? Nossa, imagina, o Verstappen ganha a corrida, sobe e fica fingindo que tá morto. Não, ia ser feio demais. Não, por favor. Bom... insano o carro da Red Bull. Oi? Insano o carro da Red Bull na quinta-feira, quando eles estavam montando as coisas, que eles levantaram o carro da Red Bull. Pra anunciar a pintura. Era um show car, na verdade, né? Ai, gente, muito bom. O pessoal brincando no Twitter que já estavam treinando pra içar o carro do Pérez. Pra içar o carro do Pérez. Bom, e a McLaren, como a gente falou, fez o anúncio e foi o melhor dos anúncios do final de semana, né? Foi a única que soube aproveitar alguma coisa. Que anunciou a Bianca Bustamante como pilota da F1 Academy da McLaren. Fiquei muito feliz com o anúncio. Olha, fiquei mega feliz mesmo, porque a Bianca é uma simpatia de pilota. Ficou muito feliz e, assim, toda a postagem dela que ela tava com a camiseta da McLaren, ela fazia questão de passar a mão em cima do nome, mostrar que ela tava na McLaren. Não, ela tava no pódio lá, atrás do Zac Brown, né? Toda feliz. No pódio que teve do Lando no domingo, sim. Ela tava toda feliz, né? Não, então, cara, pô, e ela incorporou esse negócio de ser da McLaren, ela conversando com o Pato Ward, conversando com o Lewis Hamilton, foi até lá na... Ela ficou emocionada que tava do lado do Pato, achei muito bonitinho. Então, cara, pô, achei sensacional a escolha. Não, é uma pilota que acho que, assim, gostou muito da equipe que conseguiu, né? E eu acho que, assim, os poucos nomes que a McLaren tem ainda no programa de desenvolvimento, todos que ela conseguiu até agora, acho que tirando o Rio Arianto. Rio Arianto, né? O Rio lá, sei lá. O Rio, Mas os outros,
tem muito sentido, acho que com o programa de desenvolvimento que a McLaren tá fazendo. E a contratação da Bianca eu gostei bastante. Eu achei bem legal mesmo. Acho que, assim, como eu falei no Twitter, legal que ela curtiu, que ela aceitou, bacana. Só que eu fiquei esperando que, assim, como era o fim de semana, que era a última corrida da F1 Academy, né? E que... a McLaren tá com o Bortoleto. Nossa, só gente com B. Bortoleto, Badoer e Bustamante. Só com B. E o Pato também é, né? Então, o Bato. O Bato, é. E podia ter aquele que não deve ser nomeado, né? Que o Zac Brown não quer nem ver pintado de ouro na frente dele. Coitado. Bom, mas na McLaren foi isso. Parabéns, acho que foi... Então, o que eu ia dizer é que eu esperava que, por ser a última etapa, né, da F1 Academy, que as equipes fossem anunciar as suas pilotas, ou pelo menos, tipo, dar um disclaimer do que eles iam fazer na próxima temporada. E não anunciou. E, assim, as únicas pilotas que têm algum vínculo com a equipe que eu tô me recordando agora é a Lena Biller, que já é pilota da Sauber, que faz parte da academia da Sauber, e a Abby Pulling, que é pilota da Alpine. Mas, tipo, bom, provavelmente elas devem correr o próximo ano usando as pinturas das suas equipes. Tipo, elas devem ser as indicadas. Oficial, mas né? poderia ter usado essa etapa, né, pô? Bom, que usem a etapa do GP do Brasil. Isso que aí ninguém vem, né? Não, vem sim. Não vem nem chefe de equipe pra cá. O Brasil é barato. Ah, mas o Zac Brown esse ano vem. Porque esse ano tem chance de pódio e vai ficar feio pra ele se ele não estiver de novo num pódio do Lando. Mas é mais fácil ele não tá e o Lando conseguir o pódio do que ele... É melhor ele não vir mesmo. Exatamente. Fica aí na tua terra. Bom, falando em questão de terra estadunidense, né, só um comentário aqui que a Andretti, né, perdeu o motor, a Alpine já chutou ela, falou que não vai fornecer motor, mas... Teve de novo, né, um problema de contratos. Nossa, a Alpine é ruim de contrato. Ruim de contrato. Cara, Ana Molinari, vamos apresentar nossos currículos para fazer os contratos da Alpine, porque, cara, tá ridículo isso. Novamente, não tem contrato, não fizeram contrato, só troca de e-mail. Ai, dantesco. Mas a Andretti, né, tinha, né, uma pretensão de usar motores Alpines, não vai utilizar mais, a Alpine já deu para trás. Agora ela fica em busca de um motor, aí o pessoal, pô, com isso a Andretti pode ficar fora do grid? Não. Se as equipes concordarem que a Andretti deve entrar na Fórmula 1, a FIA obrigatoriamente vai ter que indicar uma das montadoras, a que tem menos fornecedoras de motor, na verdade, menos equipes para fornecer, e aí essas montadoras vão ter que fornecer o motor. No caso seria a Alpine, que só tem ela, e a Honda, que atualmente tem a AlphaTauri e a Red Bull, mas a Honda, dicas de passagem, ela não fornece, né? A Red Bull hoje já é dona lá do patinho feio. Mas a Honda poderia vir a fornecer para a Andretti. É que a Honda nunca realmente saiu, né, da Fórmula 1. Ela falou que ia sair... A merda é que ela falou que ia sair, daí ganharam o título. Aí a Red Bull começou a ganhar as coisas, e ela falou, estampa aí meu nome de novo no carro, eu volto. Né, Honda? Tá Exato, bom, então. mas... E agora vai ficar, né? Vai entregar pra Aston Martin os motores. Então é só uma curiosidade, né? Que se caso a Andretti realmente for confirmada, a FIA vai ter que conversar com uma das duas montadoras para fornecer. Bom, Débora, como a gente comentou, né? Final de semana com um sprint. Que sprint horrível. Gente, eu já vi sprint feia, horrível, mas essa ganhou. A sprint de Monza, que eu acho que foi a primeira, aquela que o Gasly escapou, pra mim tinha sido a pior sprint até agora. Essa superou. Uma sprint muito horrível. Essa terminou com aquele clima de tipo... velório, né? Que legal. Não é isso daí que vocês podem fazer por a gente? Ai, gente, eu não vou comentar muita coisa sobre sprint não, mas foi bem ridículo. É que assim, não teve, né, muita coisa, assim, tipo, óbvio, teve alguns pontos que até chamou a atenção, mas é meio ruim porque, assim, tipo, quando chega numa sprint como essa, que não tem, tipo, não teve entretenimento, o pessoal não se arriscou muito. Aí ainda, tipo, o Verstappen conseguiu a pole e largou de pole e ficou na pole mesmo, tipo, foi isso. Aí já veio aquelas ideias mirabolantes, né? Tipo, a gente deveria, por ser sprint, usar o grid invertido. Mas eu acho que talvez a melhor coisa a se fazer num evento sprint é realmente, tipo, classifica pra sprint na sexta-feira à tarde, corre no sábado de manhã,
E aí encerra ali o parque fechado, dá tempo para as equipes recuperarem o carro, dar acerto, fazer outras coisas. E classifica de novo e faz outra corrida, porque do jeito que tá, você fica, tipo, muito preso ainda com todo o formato do fim de semana. E depois da classificação da sprint no sábado, tipo, você vai enfrentar 2 corridas com a mesma configuração que você já usou na sexta-feira. Não faz sentido. Não, eu ainda achei horrível. A única coisa boa que realmente eu vi foi o desempenho do Hamilton. O Lando Piastri realmente tendo bons desempenhos. O Piastri naquele eterno embate que ele sempre tem com o Pérez. O resto... o Sainz, né, que também, coitado, foi largado das traças ali pela Ferrari, né? Sabe que o Sainz... Não, ele foi o que deu mais emoçãozinha pra corrida. O resultado final do domingo, eu entendi por que o Sainz fez aquilo. Não, é pior que ele falou que, tipo, eles viram que a situação, né? Estavam pensando no domingo, mas eles foram ver a situação ali. Aí ele falou que a hora que todo mundo tirou as mantas térmicas, que ele olhou pro lado e viu que tava todo mundo de médio, ele falou, me fudi. E foi realmente, porque ele deu aquele tiro, né, de largada e depois tipo, começou a perder posição. Mas ele conseguiu uma boa condução, mas assim, mostrou que realmente, até depois na hora que a gente for conversar dos desgastes de prancha, o carro dele tava bom, que não precisou nem mexer nisso, né? O carro dele teve um bom desempenho. Ele conseguiu, por exemplo, segurar o Russell, ter boas disputas com o Russell. Acho que a coisa mais interessante assim foi que ele, com o pneu macio já desgastado, conseguiu segurar o Russell, né? Que tava de pneu médio melhor do que o dele. Mas de resto, assim, tipo... E o que a gente tirou muito do que poderia ser o domingo foi pelo desempenho da Mercedes, né? Que a Mercedes tinha dado muito mais do que a Ferrari, né? E ela foi muito melhor em corrida do que foi na classificação. Porque a Mercedes ainda tá com problema de classificação, né? Bom, então vamos pra corrida, né? Gente, só fazendo um disclaimer, a gente não falou das classificações e tudo, porque, assim... Foi mais do mesmo. As 2 classificações foram muito parecidas. A única coisa que teve, assim, de maior diferença, digamos assim, foi, tipo, a Aston Martin, que a gente viu na sexta-feira sendo eliminados os 2 carros no Q1, que era algo que a gente não tava esperando, né? Tipo, não, esperava do Stroll. Do Stroll, do Alonso, não. Jamais. Mas isso vai refletir já no primeira coisa que a gente vai conversar da corrida. Mas só para poder comentar. E a questão das poles, né? Porque, tipo, na sexta-feira o Verstappen seria o pole, mas ele tomou a bordoada de ter tido a volta deletada e caiu para sexto. Então, tipo, já dava uma outra dinâmica pra corrida no domingo. Só que no sábado eles alteraram os parâmetros ali da pista. Então, tipo, não teve tanta volta deletada como era esperado. Então a classificação foi muito mais tranquilo e o Verstappen conseguiu a pole. Acho que essas foram as principais diferenças, né? Fora isso, tipo, a Aston Martin tinha levado atualização pro carro, a Haas veio com o carro todo repaginado, copiando super a Red Bull, e aí, tipo, é óbvio. Sempre que alguém vem com grande pacote de atualização, você fica, nossa, tipo, deve ser agora que essa equipe vai melhorar. Só que a Aston Martin, coitada, quanto mais atualização ela enfia no carro, mais o carro fica ruim. E a Haas, tipo, era a primeira grande atualização dela. Também era aquela coisa, tipo, vamos ver o que eles vão conseguir fazer, mas não vai ser agora que eles vão entregar. E, na verdade, a Haas, ela tá fazendo isso tudo pro próximo ano, né? Não, e até que entra já na corrida, a Aston Martin e a Haas mudaram a configuração do carro, ou seja, quebrou, né, o parque fechado, sofreram punições para largar dos boxes, muito por causa disso, né? Porque eles... Como só teve o primeiro treino livre, eles não conseguiram identificar, entender como é que as configurações do carro iam se dar, e eles realmente configuraram o carro tudo errado. E pra corrida eles acertaram, de certa forma, vamos pôr assim. E acho que assim, essa foi o exemplo mais clássico do que é você levar a atualização pra um final de semana com sprint. Porque muitas das vezes as equipes acabam evitando de fazer essas atualizações em sprint, porque não vai dar tempo de você realmente testar o carro. Se bem que nessas últimas 2 provas sprint que teve agora na volta das férias, né, os times continuaram trazendo atualizações. Mas acho que também, porque assim, tipo, Qatar aí, Estados Unidos, tinha os limites de pista ali, né, as áreas de escape são bem maiores do que costuma ser, tipo, se você leva uma atualização dependendo de um tipo de circuito de rua. Então, ainda assim, tipo, compensava. E a Haas, ela queria vir com um carro novo nos Estados Unidos porque ela tava correndo em casa, né?
Mas foi o que o Rubens falou, né? Chegou no domingo, tipo... Porque, assim, a Haas e a Aston Martin esperaram a prova sprint pra ver o que ia acontecer com os carros dele em ritmo de corrida. Porque por mais que eles tivessem testado no primeiro treino livre, ali eles iam estar correndo com outros carros, né? Eles viram que os dois equipamentos estavam, tipo, uma draga, não tinha o que fazer. Então eles optaram por mexer no carro inteiro, né? Então a Haas mexeu em bastante coisa, mas a Aston Martin fez uma mudança de configuração ali, porque o Alonso até pediu, ele falou, não, gente, vamos mexer nesse carro aí, do jeito que tá, não tem como correr. E aí o Alonso pegou uma configuração do Qatar para poder usar no carro, e no carro do Stroll eles colocaram ainda as configurações dos Estados Unidos, mas eles usaram um pacote mais otimizado. E foi bem interessante que mesmo usando duas configurações, os dois carros renderam, né? E tanto o Alonso quanto o Stroll, antes do Alonso abandonar, estavam andando muito bem. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Stroll nesse ano, assim, andando, tipo, decente. Não, foi. Eu acho que desde essa era Aston Martin, desde acho que... Teve uma corrida esse ano que ele teve um resultado bom, mas o Stroll, essa foi um dos melhores. Eu acho que é quando ele pega aquelas situações de pista larga, que tem área de escape, que tem como ele disputar a posição sem ter encontrão, ele consegue ter um bom desempenho. Ainda sobre a questão do Stroll, né, e é interessante ver ele andando bem no domingo, porque no início do final de semana parecia que ele não tava muito afim de andar, né? E o carro não queria que ele andasse, né? Porque ele teve problema de freio no primeiro treino livre, o que eu achei muito subjetivo. Tudo bem, o Verstappen teve, né, no domingo. Mas no domingo. Sábado para domingo, né? No sábado, na sprint, ele já tava com um pouco de problema. Mas eu achei muito... o Stroll ali, tipo... Ai, saí, dei uma volta, problema de freio. Não vou mais. E aí, depois, as classificações dele... Nossa senhora, gente. Mas tava um negócio, assim, tenebroso. E aí, né, veio no domingo e andou, olha só. Que coisa. Bom, outro que andou... Deve ter recebido um carro de presente. Exato. O pai dele ameaçou ele de dar o boi pra ele, né? Você gostou do boi? Então, vou comprar. Se você andar mal, você vai ter que cuidar desse boi. Sabe que nem o americano tem aquele negócio de cuidar do ovo? Então, o pai dele falou, você vai cuidar do boizinho um mês. Ele correu bem. Começa a ameaçar ele com todos os animais do... No Brasil, a gente ameaça ele ter uma capivara. Leva uma capivara pro paddock. Não, mas ele vai ser preso. Não, leva uma capivara de isopor. Bom, falando em isopor, né, o carro mais horrível da categoria, que é o da AlphaTauri, fez com que Tsunoda conseguisse pontos, né? E até depois da desclassificação de Hamilton Leclerc, ele aumentou de 2 pontos, porque ele fez a volta mais rápida, para 5 pontos, duplicando, né, salvo engano, a pontuação da AlphaTauri no campeonato. Deixa eu só confirmar aqui. Exatamente. A AlphaTauri chegou aos 10 pontos. A AlphaTauri só tinha 5 pontos. Só tá a 2 da Haas, que é a nona. Vai passar a Haas. Vai passar a Haas. É possível. Tsunoda vai passar a Haas, diga-se de passagem. Mas é isso aí, né? Tsunoda, esse final de semana ele teve o Daniel Ricciardo como companheiro de equipe, né? O Ricciardo voltou. Assim, em classificação, teve uns momentos ali que o Ricciardo foi um pouco melhor. Na sprint também, tipo, teve ali um momento que o Ricciardo foi melhor. Mas quando chegou na corrida, a AlphaTauri fez, assim, estratégias diferentes, um negócio assim meio esquisito, né? E o Tsunoda tinha largado muito bem, tinha conseguido conservar ali as posições, estava brigando, fez ultrapassagem, guiou do jeitinho dele lá e conseguiu os pontos. O que é interessante porque, assim, o Tsunoda ele tava numa fase também em que a AlphaTauri não tem mais pontos, porque ele terminou várias corridas, né? Em 11º, 12º. Tipo, não dá ponto, mas terminou ali na beira de conseguir pontuação. Exato, mas foi legal pro Tsunoda. Eu acho que assim, mostra que realmente o guri tem talento. Foi uma excelente exibição, teve boas disputas na pista, né? E aquela coisa, né, que a gente sempre fala, o piloto tem que fazer o máximo para chegar, se dá com o carro ruim, no máximo 11º, 12º, né? Como foi o Albon e o Sargent, que a gente vai comentar mais à frente. Mas, porque tem uma desclassificação, tem uma punição de 5 segundos, como até o próprio Russell tomou, cara, você abocanha um pontinho, você abocanha uma posição a mais ali, você consegue alguma coisa. Acho que assim, também teve a diferença das estratégias dos dois, né, do Tsunoda com o Ricciardo. Isso foi algo bem,
assim, interessante de você olhar pro fim de semana, porque as equipes que apostaram em a estratégia de uma parada foi muito porque em análise ali do primeiro treino livre, do que eles tinham coletado na sprint, eles falaram, pelas nossas análises aqui dá pra fazer a corrida com uma parada só. E na realidade esses dados estavam meio que viciados, né, errados, não tinha como você completar essa corrida com uma parada só, sem perder desempenho. Com o Ricardo acabou que ele perdeu desempenho, eles ainda tentaram colocar um pneu macio nele no final da corrida pra ver se reagia, mas não tinha mais o que fazer. Bom, da classificação a gente não comentou, né, Débora, mas vale o registro que Leclerc marcou mais uma pole que não reverte em vitória. Assim, já seria difícil, muito difícil nesse GP ele reverter em condições normais, porque vale lembrar que o Verstappen, né, ele perdeu a volta mais rápida por exceder o limite de pista. A primeira vez que um carro da Red Bull foi punido por isso no ano. Então dá para entender que realmente a galera ali estava querendo punir o pessoal nesse final de semana. Mas Leclerc perdeu a primeira posição não para Verstappen, né, mas pulando Norris. Porém, como dito, Verstappen ganhou a corrida, vindo batalhando lá de trás. Até que chegou um momento que a gente falou assim... Caramba, o Verstappen, será que ele tá bem? Dá vontade de catar o celular e ligar pra ele, né? Só sente bem? Tinha que ligar no momento que ele não estivesse freando, né? Fazer a pergunta igual o Chaves faz pro Silvador. Você se sente bem? Você está bem hoje? Mas Verstappen ganhou, né? 50ª vitória. 50ª é um número bonito, né? É um número bonito. Um número bonito. Metade do que o Hamilton tem. Se batalhar um pouco mais... Exatamente, Verstappen. Batalha enquanto eles dormem. Enquanto que o Hamilton dormir, você tem que estar treinando. Se você alinhar aí com o calendário da Fórmula 1 com 50 corridas, né, e com um carro desse, aí tem como chegar a esse número rápido. Eu acho que... Eu vou ser sincero, eu acho que ele chega assim, vitórias até 2026. Deve continuar assim. Se continuar assim, né? Torço pra que não. Não, ele pode até ganhar os campeonatos, eu não ligo. Mas se for... Se tiver mais disputas, né? Exato. Apesar que nesse ponto, só um adendo, essa foi uma das corridas que eu mais gostei do Verstappen. Essa corrida foi interessante. Foi uma das melhores corridas dele que eu já vi. Porque ele teve que brigar, né? Não brigar, assim, no sentido... Ele tava fora da caixinha dele. Ele tava fora da zona de conforto dele. E acho que pra quem não entendeu o que aconteceu com o carro do Verstappen ali, é que assim... A pintura fez mal. A sprint, né? Assim... Ele tava largando na frente, né? Então ele não tinha que brigar com ninguém. Quando eles foram largar pra corrida, tem que levar em consideração que o carro do Verstappen tava alto. Por conta do circuito das Américas, por ter os bumps e tudo, eles precisam levantar o carro. E essa é uma pista que acaba danificando muitos equipamentos. Então, já teve relatos de equipe precisando trocar, chassi... Mudar realmente peça, porque teve rachadura por conta desses bumps. E não é normal pro carro da Red Bull andar mais alto. Não é uma situação que eles estão acostumados a andar. O carro realmente foi projetado para poder andar o mais baixo possível, para poder ter todos os efeitos corretos ali do efeito solo, né? Foi algo que não foi permitido por conta dessa configuração do traçado. Então, o carro não tendo a configuração ideal para ele tava saindo muito de frente e o Verstappen tava reclamando bastante dessa configuração, do que tinha acontecido. E depois ele teve problema nos freios, porque o carro já começa a ficar saindo muito dianteiro. E ele precisando controlar o carro, ele também perdeu um pouco ali o referencial da questão dos freios. Foi uma corrida muito atípica pro Verstappen. As corridas sprints, elas são de tiro curto, né? Então você demora um pouco para poder ter uma reação. E a Red Bull, o mais interessante é que ela traçou a estratégia baseado no Norris. Olha só, quem diria que alguém iria copiar a estratégia... Não foi copiar a estratégia do Norris. Se defender do Norris. Não, você falou basear. Se basear e copiar, tô feliz. Não é copiar, porque a estratégia dos dois era diferente. Mas eles olharam ali quem é que ia largar na frente e foram no Norris. Sem fé nenhuma no Leclerc. Sem fé no Leclerc, né? Na Ferrari. Nenhuma. No máximo era olhar o Carlos Sainz. O máximo era olhar o Carlos... vamos no Norris. Nossa senhora. Nem o adversário acredita. A fase do Leclerc tá, ó. Que delícia.
Ai, meu Deus do céu, essa eu não sabia. A Hannah mandou bem, mandou bem. O Christian Horner falou depois que eles tinham olhado ali, foram no Norris. Foram certeiros. Não erraram onde. Não erraram onde. Mas a vitória como eu falei, do Verstappen foi interessante, foi legal, assim, foi uma das vitórias dele que, assim, pode ficar memorável por causa dessa jogada. Até ele se controlar, que era uma coisa, cara, eu nunca vi o Verstappen se controlar fazendo estratégia de que ele teria que virar mais lento que os caras que estão na frente. Foi assim, mano, é o Verstappen mesmo que tá ali, não é o Pérez que tá ali naquele carro, né? Então, não, e ele demorando pra poder chegar nos adversários, né? Mas cozinhou, também... né, o Carlos Sainz, cozinhou os pilotos ali. A gente tem uma pergunta também relacionada a isso, do Verstappen. Do Verstappen, deixa eu achar aqui... Da Esther, né? Uhum. Que ela pergunta. Lembrando, gente, que a gente não abriu caixinhas de perguntas, até a gente tá gravando na segunda, então assim, a gente não previa que ia gravar na segunda, mas a gente não abriu a caixinha de perguntas no Instagram porque não ia dar tempo, a gente ia gravar no domingo à noite, mas só que no domingo à noite tava um funk pesadão em volta de casa, então vocês iam ter um som de background muito ofensivo e assim, proibido para menores de 18 anos, então não deu pra gravar. E nem ia subir na plataforma do YouTube, né? A gente ia até aguardar, a gente ficou até 1h30 da manhã aguardando pra ver se abaixava o som, mas só que daí não abaixou, e aí não ia dar pra gravar, e pelo menos, né, gravar no domingo, então a gente acabou mandando só no grupo de apoiadores. Então se você quer mandar pergunta também com maior facilidade, seja um apoiador do BP, verifique os valores para contribuir pra gente. Mas a pergunta da Esther, né, que é a nossa apoiadora, foi: Lando e Max colocar pneus duros ao invés de médios, mas não faltavam tantas voltas assim pro final. Ir de médios não era a melhor opção ao final da corrida? Então, Esther, vamos... Não, você tem que começar a pergunta que nem o Guga Chakra? Não, o Geraldo Alckmin começa nas campanhas políticas. Eu não sei, não acompanho. Não, o Alckmin fazia assim: muito interessante a sua pergunta. Muito interessante muito a sua pergunta. Feita, muito agradeço. Agradeço demais. Obrigada, Esther. Mas, então, vamos lá, o que aconteceu? Os pilotos todos largaram, né? A maioria largou aí de pneu médio. Eles fizeram o máximo possível pra, tanto no final de semana quanto na sprint, né? Tentar conservar os pneus médios para poder usar na corrida do domingo. E aconteceu que, pra prova em si, né? O Lando, ele ficou com apenas um pneu médio para poder usar na corrida. E ele tinha 2 pneus duros. A Red Bull olhou para a estratégia para quem tava ali na frente do grid, que foi, no caso, o Lando. Porque o Leclerc ele poderia vir numa estratégia semelhante a que eles estavam pensando pro Verstappen, mas eles miraram no Lando. O Lando, como só tinha um pneu médio novo, se ele fosse usar o pneu médio dele, que já era usado, não era o ideal. Então eles sabiam que na McLaren ou a estratégia do Lando ia ser larga de médio, faz apenas um stint, termina a corrida com os pneus duros, ou o Lando ia fazer a corrida com 2 paradas, né? Ia fazer 2 stints de pneus duros. Então o Verstappen, como tinha mais pneu e mais possibilidade deles mexerem na corrida dele, eles foram com 2 pneus médios o primeiro stint para poder diferenciar do que o Norris ia fazer. E como é obrigatório usar 2 tipos de pneus na corrida, mesmo com poucas voltas para o final, não tinha como o Verstappen usar outro jogo de pneu médio. Então eles olharam para a estratégia do Norris, viram ali o que dava para poder fazer, foram diferentes e usaram no Verstappen médio, médio, duro, e o Lando, para poder ter um ritmo ali melhor, eles colocaram médio, duro, duro. Só que aí a McLaren, ela percebeu a cagada que ela tinha feito de não ter deixado mais um jogo de pneu médio pro Norris que fosse novo. Porque no final da corrida a pista estava mais rápida e estava mais rápida pro pneu médio e o carro da McLaren estava rendendo mais de pneu médio. Assim, eles ficaram meio vendidos na estratégia da McLaren. Aí foi um erro da McLaren que poderia ter pegado um dos pneus do Piastri, que estava sobrando, já que o Piastri abandonou. E o Lando ia ser desclassificado, né? Exato. Mas nada que 50 na mão do fiscal não resolve. 1 milhão. Quem nunca, né? Essa corrida valeu 1 milhão. Valeu 1 milhão. Valeu 1 milhão. Pagasse 1 milhão. Olha, eu acho que se fosse pro Lando tomar uma vitória e tivesse que pagar uma multa de 1 milhão... ele pagava. Nossa, porra. Eu fico com a vitória e te dou 1 milhão. Ele abre uma live na Twitch ali e consegue essa grana fácil. Eu dava essa grana pra ele.
Se eu Você tem 1 milhão, né? Se você tá tendo 1 milhão e tá me fazendo ser humilde, eu tô triste, viu? Porque eu tô cansada de ser humilde. Então, vamos fugir da humildade, vamos falar sobre a pergunta da Ju. Que a Juliette, também apoiadora do BP, né? Pergunta se... Vamos ver ela em poucos dias. Em poucos dias veremos ela, não veremos o Mauro, graças a Deus, obrigado, Senhor. Tadinho, o Mauro, eu gosto muito do Mauro. Eu também gosto. Não, eu descobri que o Mauro manda uma mensagem pra você oferecendo cookies. Ele me manda mensagem oferecendo cookies. Exatamente. Tive que recusar, Mauro, desculpe. Mas a Gil pergunta, né, se Hamilton pega o segundo lugar no campeonato no Brasil ou vai ser no México pra humilhar. Lembrando que a pergunta que ela fez foi antes da desclassificação, mas eu vou ser sincero. Era pra ser no Brasil, né? Era pra ser ir no México, né? Ju, era pra ser no México. No México, o Hamilton já vai... Sabe aquele meme que tem do The Office, daqueles personagens que a menina chega atrás do cara e ele leva o susto? Vai ser isso que vai acontecer. Eu vou cravar aqui. Pérez abandona no México, querendo salvar a corrida dele. Vai ser, sabe, afoito na largada. Hamilton é pódio. E aí o caldo engrossa ali pro Pérez, pro GP do Brasil. Então, Ju, eu acho que assim, tava tudo nas mãos do Hamilton pra poder conseguir esse vice. E eu acho que poderia ter vindo no México, né? Mas rolou a desclassificação aí, ficou um pouco mais complicado, né? Porque agora são 39 pontos. Assim, 39 pontos em 4 corridas dá pro Hamilton tirar, né? Se ele conseguir levando em consideração que o Pérez não tá indo bem. E ainda tem mais uma sprint no caminho do Pérez, que é no Brasil, que já não é a melhor pista pra Red Bull, né? Também acho que é possível. Las Vegas é uma pista que provavelmente a Red Bull também deve sofrer, porque o pessoal já falou que é um asfalto com bumps. Então, assim, chances do Pérez pontuar bem é México e Abu Dhabi. Mas aí você também tem um Hamilton que manda muito bem nas duas. Nas 3 corridas que tem. Então, das 3, né, só Las Vegas que fica nessa incógnita, mas a gente já viu, né? Que a Red Bull em pista de rua, com bumps, não tá casando muito bem. Que, assim, talvez a maior expectativa dele ir bem em Las Vegas é por ser um circuito de rua, né? Mas ele não tá na melhor fase dele, então... Aí, tá tudo conspirando pro Pérez. Se a esposa dele comparecer, ele não vai ter traição, então não vai ter pódio. Acho que pódio pro Pérez não vai ser tão fácil assim, né? Mas, Ju, eu acho que vai ser na base da humilhação. Eu acho que o Hamilton vai passar, sabe? Vai ser aquela que você passa e ainda dá de ombro no cara. Eu acho que o Hamilton passa. Mas agora, pro Hamilton passar com mais facilidade, ele precisaria de uma vitória, um segundo lugar, né? Porque, não... Mas vamos lá. Em 2021, o Hamilton chegou exatamente... aqui nessa 4ª corrida, com 21 pontos pro Verstappen. Eu lembro que ele foi tirando a pontuação até que chegou empatado ali no Qatar, não, em Jeddah, né? E aí depois foi para Abu Dhabi com os dois empatados. Eu acho que o Hamilton tira se ele conseguir ficar segundo, terceiro, até que mantendo em 4º. Mas o Hamilton atrás. Também, eu não vou saber fazer cálculo agora pra poder, mas se ele empatar, ele fica na frente, não fica? Não, o Pérez tem vitória, né? Não sei. Não, eu acho que o Hamilton ainda passa. Mas eu acho que não vai passar, não tem como passar nessas 2 corridas mas agora. Tem que ser no GP do Brasil pra invasão ser motivada. Eu acho que no Brasil ainda não. Eu acho que talvez em Las Vegas. Pô, em Las Vegas vai ser da hora, hein? Las Vegas também. Não. Las Vegas, aquele olho lá gigante, aquela cúpula, vira o capacete do Hamilton se ele conseguir isso. Contando que... Bom, eu acho que é possível. É que assim, gente, eu vou ser sincero. Pérez deu. Não tem como se defender o cara que fica disputando posição com a Alpine e tomando vareio do Piastri. Não desmerecendo o Piastri, mas o Piastri, pô, primeira vez na pista, e foi beneficiado também porque teve a questão da desclassificação do Hamilton, né? Que mas, assim, seria 15 pontos a menos, 18, né? Porque o Hamilton já tomou no nariz no Qatar, né? Que ele não terminou a corrida. 2 corridas seguidas que o Hamilton não tem ponto. Cara, e o Pérez tá com conseguiu muita sorte. Ponto. Então, é difícil também, assim... Já era pro Hamilton estar em segundo. O Hamilton já deveria estar em segundo. Não, ele estaria... Ele estaria pra ir agora, né? Nossa, ia ser no México. Ia ser no México.
Porque vamos supor, se o Hamilton chega em terceiro no Qatar, terceiro ali são 12 pontos. Ontem seriam 18, 12 seriam 30 pontos. Estaria com 9 pontos de diferença. 9 não, estaria com mais, porque o Pérez teria chegado uma posição Pérez, mais atrás. Então estaria com uns 4, 5 pontos de diferença. Cara, ia ser... Não, ia dar pra poder passar, mas acho que agora, tipo assim, vai levar... As 2 corridas que ele não pontuou, vai levar, com certeza. Tipo, ele vai precisar tirar esses pontos. Eu acho que não é difícil tirar ponto do Pérez, porque ainda tem a sprint em São Paulo, que provavelmente ele não deve ir bem de novo. Que a sprint, no final de semana que é a sprint, a gente tem que concordar com o Marco que ele não tem ritmo. Você não precisava pontuar na sprint do Qatar pro Verstappen não ser campeão? Não conseguiu. Não conseguiu, vai conseguir. Sprint de São Paulo, mas ele tá com a sorte que o Hamilton teve 2 talacadas, né, de uma vez. Exato, mas vamos aguardar. Mas acho que vem aí a virada. Aí vamos comentar, né, rapidinho sobre a desclassificação do Hamilton e Leclerc, que é uma coisa que não tem muito que a gente debater assim, sobre ela, porque é algo objetivo, você tem a medição. Acho que é uma das punições mais objetivas que tem. É 1 milímetro, não tem como. Até tudo bem, até se recordando, a gente já teve casos em que, acho que foi na Bélgica, com o Schumacher, que ele alegou que o carro ele com a Benetton rodou e isso estragou o assoalho, mas só que ele foi desclassificado, a decisão voltou, depois voltou a ser confirmada a desclassificação, porque é algo objetivo. É assim, não importa o que a pista tem, foi menos de 1 milímetro, foi da equipe, e assim, a Mercedes concordou... Da equipe não, é do competidor. Não, da equipe... do... É que vocês perderam. O gato caiu. O Salem, ele é muito fã do Hamilton, não gostou muito da discussão de falar que foi o piloto errado. Não, a única coisa que eu quero dizer é, a FIA pontua que o errado é o competidor. Tá, mas é que... Não, assim, o negócio em si é objetivo. Foi que nem o negócio que aconteceu com o Vettel no Azerbaijão. Ele conseguiu o pódio, não tinha o combustível necessário pra poder... Tipo, lá diz 1 litro, né? 1 litro. Não tinha 1 litro pra poder tirar ali do carro dele. Tipo, ia ter que... Tinha que virar o carro de ponta cabeça. Tipo, você tem que conseguir bombear 1 litro tranquilo do carro. Você não pode ficar, tipo, tentando sacudir o tanque pra poder pingar as gotas. Não é desse jeito que funciona. Então é objetivo. Tipo, você tem essa quantidade de combustível que a gente precisa pra poder fazer análise? Não tem. Desclassificado. É simples assim. Eu acho que, tipo... A questão foi que se prolongou muito tempo numa coisa que é objetiva, mas a do Vettel também aquela vez se prolongou porque a Aston Martin ficou tentando conseguir o combustível que precisava, né? Estavam quase pedindo, tipo, e se a gente usar o combustível que tá no galão? Que é o mesmo que tá no carro. Eles estavam tentando eles pegaram até um carburador, não souberam de onde surgiu o carburador no meio daquele carro, torcendo pro carburador. Não, e até ali, né, a FIA, que lá no Azerbaijão eles deram a chance da Aston Martin dar um jeito de... Foi Azerbaijão não, foi na Hungria. Azerbaijão? Foi Azerbaijão? Foi na Hungria. Porque o Ocon venceu e o Hamilton, o Vettel foi segundo. E aí... Ah, não, foi Azerbaijão. Foi que o Hamilton abandonou, que ele errou a curva. O Hamilton sempre perde uma corrida, né? Ele gosta das coisas com emoção, né? Eles deram a chance ali pra Aston Martin, tipo... Entrega aí o combustível. E depois eles falaram, né? Assim, vocês tinham que ter tirado o combustível, não chupa na mangueira. Colocaram o Lance Stroll pra chupar a mangueira, né? Não é pra chupar a mangueira, é pra você conseguir me dar o combustível que eu quero, na quantidade que eu quero, sem ficar chupando. É basicamente isso que é saliva junto, né? Na hora que você chupa... Conseguiram ali 990 ml, os 10 que faltou não evaporou. Não. Eles não falaram, né, quantos ml conseguiu tirar, né, do carro. Mas enfim, o Vettel não tinha aquilo lá de combustível. É objetivo, né? Você tem que punir. E eu acho que assim, o regulamento técnico, por mais que seja, é a única coisa objetiva que a FIA conseguiu fazer até agora. Que é tipo, teu carro não está seguindo os nossos esquemas, você não deveria estar correndo, meu querido. Você está sendo um infratorzinho aqui. Então eles pegaram... Eles, tipo, desclassificam. Na verdade, a gente tem várias regras que são objetivas, que
a leitura dela objetiva é do tipo, você fez isso, ou a punição é essa, mas que eles interpretam. Daí, tanto que para isso eles chamaram os membros da Ferrari e da Mercedes. Tinha alguém da Red Bull lá pra dar risada dos dois. Mas chamou eles mais pra poder, tipo, atestar que tava errado. Muito mais assim, ó, vocês sabem que vocês cagaram no assoalho dos seus pilotos. Sim. Teve algum motivo do que realmente eles podem alegar, não, aconteceu, o carro e tomou um toque do whatever, rodou, passou na zebra, até que aí a FIA fala, bom, mas fique ciente que você vai ser punido, tá bom? É mais por causa disso. Você pode dar uma explicação, mas ela não vai te tirar daquilo, né? Porque assim, o desgaste da prancha, ela só pode, a prancha ela tem que ter 1 centímetro de diâmetro. Se na medição dos furos ela fica abaixo de 10 centímetros, o mínimo tolerável... 10 milímetros? O mínimo tolerável são 9 milímetros. Abaixo disso, tipo, se for 8,9, tá errado já. Não tem tolerância. Então, é punido, né? Tipo, é uma coisa que é muito objetiva, não tem o que fazer. Então, tipo assim, quando saiu... Porque tem pouco tempo que teve isso na Fórmula 2. Que também tentaram alegar que, é por causa da pista... A forma que os carros são, como eles atacam as zebras, teve desgaste. Adoro a gente falar atacar a zebra, que eu fico imaginando o carro pulando, o piloto pulando na zebrinha. Mas não tem que, tipo, não, assim, tá, essa é uma das coisas, tipo, mais, tipo, que tá ali na regra, né, que o seu carro não está cumprindo essas especificações de peso, da quantidade de combustível, do que vocês têm que entregar pra gente depois da corrida. Esse é o esquema que vocês têm que seguir do carro. Ou os pilotos, as equipes, na verdade, apresentaram, tipo, é isso que a gente vai usar nessa corrida. A FIA pede pra poder desmontar o carro e aquilo não tá no carro, não tem tolerância, porque você falou que você ia correr aquela corrida com aquele equipamento. Se aquele equipamento não tá lá no carro, o que você fez nesse carro? Tanto que é por isso que, tipo, desde o primeiro treino livre tem fiscalização dos carros e eles colam os adesivos que são selinhos, né, nos carros pra, tipo, não ter violação de algumas configurações específicas do carro. E sempre que vai mexer em algo, tipo, que é em parque fechado ou que acontece ali no treino livre, tem que sempre pedir autorização pra FIA. Então vem um fiscal que vai acompanhar a mudança que a equipe tá fazendo para poder ver se a substituição da peça por outra tá com a mesma configuração, se aquela peça tem a mesma especificação da outra que tá sendo substituída. São vários detalhes. Acho que a única cagada, né, Rubens, que você pode falar, foi o negócio do sorteio. Essa foi a coisa que ficou mais, tipo, esquisita. Até eu fiz um tweet. Cara, foi impressionante que eu tava esperando o cliente chegar e não chegava. Eu li o post muito bom do Milani. Pra quem acompanha as redes sociais do BP, acompanha, tá no grupo de apoiadores, aí, ó. Outro fator que é muito bom de ser apoiador do BP, cara. Você vai estar com outros produtores de conteúdo, como o Sérgio Milani, né? O síndico da UEC, que produz conteúdo lá pro Terra, pro Parabólica no Terra, e ele manda sempre os textos dele lá, que ajuda bastante a gente, até no bate-papo. Ele mandou o texto, cara, eu li, fiquei assim, falei, pô, vou fazer um tweet. Eu fiz um tweet até que deu uma repercussãozinha bacana. Às vezes eu faço umas coisinhas boas lá, e não sou cancelado pelas torcidas, mas o sorteio nesse GP foi muito ridículo. Porque assim, na hora que o Milani mandou, eu fui ver como é que tinha sido as escolhas nas outras corridas. Realmente nas outras corridas foi totalmente aleatório, porque foi piloto que abandonou, piloto que chegou em 18º, 15º, segundo, que foi só, acho que o Hamilton uma vez em segundo lugar. O resto foi tudo, tá, sabe? Tipo assim, mamãe mandou escolher isso daqui. Dessa vez não, foi surpreendente. Pódio e o pole. Cara, muito bizonho ser uma escolha aleatória em que você consegue... o pódio e o Leclerc. Então, o pole. O pole, é verdade. É que eu já esqueci. É que ele chegou em 6º, mas foi o pole. Então, cara, foi ridículo isso. Porque, foram assim, 4 carros. Sabe o que parece? Pra quem nunca assistiu O Homem que Copiava, um dos melhores filmes nacionais que tem, no filme O Homem que Copiava, eles precisavam lavar dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles foram fazer um jogo da Mega Sena e jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deu esse resultado. A probabilidade de você ter uma sequência dessa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Mega Sena é de 1 para 1 milhão. A mesma coisa de você escolher aleatoriamente 1, 2, 3 pilotos do pódio mais o pole
é praticamente de 1 milhão. Se você, não, 1 milhão não, porque vai cair, porque são só 20 carros. Vai ser o quê? Uns 250 mil. Então vai ser para 250 mil para 1. Cara, é uma probabilidade muito pequena. E você, justo no GP, você escolhe 4 pilotos, 2 são desclassificados, numa pista que vai, até entendo a ideia de pegar esses pilotos, porque, mas aí você não escolheu aleatoriamente, você escolheu, você apontou. Não foi um sorteio aleatório, porque aleatório, quando a gente for falar também, não poderia ser escolhido, porque se você escolheu, você realmente decidiu por aqueles, então não é aleatório. Uma escolha aleatória teria que ser por meio de um sorteio, talvez. Cara, ficou não, muito... mas aí seria uma cagada, tipo, num coisa, tipo, ter caído justo esses carros, né? É, exatamente. Mas eu achei interessante, teve uma pessoa até que falou que, meu, se você pega, analisa 4 carros, 2 deles estão com problema, foram desclassificados, e outros 2 não, deveriam ter feito um teste em pelo menos mais 2 carros. Pra você, tipo, ver, assim, tipo, mais 2 carros estariam desclassificados também, ou a probabilidade maior é que os carros estejam legais e, tipo, a probabilidade menor, né, seja que os carros tenham carros legais. Mas, assim, olhando pra situação, eu acredito que teve muita gente, não muita gente, mas acho que pelo menos mais alguns carrinhos ali não estavam em conformidade. Exatamente. Assim, uma coisa, então, outra coisa, pelo amor de Deus, gente, parem de falar que o Sainz estaria com o carro fora das regras, porque o Sainz, ele gosta do carro, ele e o Russell, porque todo mundo fala, se o Leclerc e o Hamilton foi desclassificado, o Russell e o Sainz também. Os 4 pilotos usam configurações diferentes. O Hamilton sempre gostou do carro mais baixo, o Russell mais alto. A mesma coisa o Sainz. O Sainz estava com o carro mais alto que o Leclerc. Por isso que deu até diferença das estratégias dos dois de desempenho. O Sainz estava muito mais lento em alguns trechos. Exato, então os dois não seriam desclassificados. Ai, cara, ando com ruim de quando eu faço esses tweets, que vem esses bisonhos que, sabe... É que, assim, que o daí carro... Não adianta você querer, desculpa, só não adianta querer explicar pra pessoa que a pessoa não quer entender. Não, o carro em peça, pintura, ele tem que ser, teoricamente, igual pros 2 pilotos. Embora, em algumas pistas, eles levem atualização para um carro e não levem atualização para o outro. É a mesma coisa de configuração. Configuração também vai pelo equipamento que o piloto tá usando no carro, como o gosto dele, que é a mesma coisa do que aconteceu na Aston Martin. O Alonso e o Stroll estavam com configurações diferentes nos carros. Então esqueçam querer prejudicar nossos queridos amigos Russell e Sainz. Porque o Sainz, novamente, né? O Sainz é o herdeiro favorito do pódio, né? Alguém perde desclassificado do pódio, o Sainz... Oi, sou eu. Gente, desculpa que a gente tá tendo que parar por causa de latição de cachorros. Mas é isso, né? O Sainz, eterno herdeiro de pódio. Foi uma corrida boa do Sainz, né? Terminou à frente do Leclerc novamente, pontuando mais que o Leclerc. Herdou um pódio que a Ferrari não ia ter esse final de semana, porque o Leclerc largou como pole e ele não ia conseguir ir pro pódio. O Sainz também, na configuração atual do pódio, ele não ia ter esse pódio, né? Então herdou mais um aí. Aí que tá. Olha pra você ver como o Lando e o Sainz, os dois casam, né, pra pódio, né? Os dois... É um imã, né? Pra pódio. O primeiro pódio do Sainz foi assim, né? Herdado. Não, todos. Ele tem 3 pódios herdados. Cara, a estatística é muito boa. Uma estatística muito boa. Bom, melhor do que a do Leclerc, que tem mais pole do que vitória. Do Norris que não tem vitória. Também. Bom... Mas acho que só da corrida do Carlos foi interessante que, assim, tipo, ele e a Ferrari, ele foi com a estratégia de 2 paradas. A Ferrari foi muito confiante, achando que uma estratégia de uma parada pro Leclerc. E ele... não vai degradar pneu, né? O Leclerc não vai. Eu achei engraçado o pessoal elogiando. Não, ele foi muito bem, ele conservou o pneu. Tá, tudo bem, ele conservou o pneu, porque os caras imputaram uma regra pra ele que era impossível. Uma regra não, uma estratégia que era impossível de fazer. É lógico que ele vai conservar pneu. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E ele foi... E outra coisa, desculpa, a gente não tem parâmetro pra saber se ele conservou o pneu. Porque a gente não teve nenhum outro piloto que fez uma parada só e conseguiu um bom resultado, sabe? Ninguém foi, tipo, top 2, top 3, assim, top 5 com uma parada só. A Débora já vai lá procurar se alguém fez somente uma parada.
Não, é que o único que fez mesmo entre os primeiros colocados foi o Leclerc, com uma parada, não, né? o Piastri também e o Ocon, né? Porque eles pararam e desistiram da corrida nos boxes. Também a mesma coisa. E o Ricardo, né? Mas o Ricardo que fez uma parada, tipo... Quer dizer, a corrida do Ricardo era baseada em uma parada e não funcionou pra ele. Por isso que não tem como afirmar que ele conservou bem os pneus, porque, cara, você não tem parâmetro. Você não teve outro piloto que fez isso. Então, tipo... Não, e ele perdeu posição, né? Ele começou a perder... Tipo assim, a Ferrari, ela decidiu fazer a estratégia de uma parada pra ele quando eles tiveram as simulações. Não, quando ele perdeu a posição pro Norris, né? Que eles acharam, dá pra fazer com uma parada só porque pelo ritmo aqui, pela questão da degradação, tá tranquilo ele fazer. Eles achavam que ele ia manter o pódio, pelo menos, desse jeito, que não fazia sentido nenhum. Tipo, ele já tava perdendo muito rendimento, né? E aí, no final das contas, quando tipo, o Leclerc teve, tipo, e aí, gente, o que a gente pode fazer, né? Eles começaram a discutir ali plano A, plano B, plano C, que foi todas as letras do alfabeto, já não tinha mais como parar o Leclerc de novo, porque ia acontecer a mesma situação do Ricardo, né? Para de novo, você vai ir lá pro final do grid e você vai ter que remar, só que não vai ter como você conquistar a posição faltando poucas voltas pra corrida acabar e pelo desempenho que os outros competidores estão tendo em 2 paradas. Então foi muito ruim o que fizeram pro Leclerc. E teve a primeira parada em si, ele já tinha tomado undercut do Carlos. Então teve... Nossa. Então, cara, assim, eu falo, tem muita dó do Leclerc, velho. Ele merecia mais. Ele merecia uma equipe que desse... Eu acho que, assim, a Ferrari é realmente a melhor equipe pro Leclerc se fosse uma Ferrari que entregasse um contexto de equipe melhor pra ele. Infelizmente ela não tá fazendo. E fora dali eu não vejo outra equipe que possa se encaixar. Então eu concordo com ele quando ele fala que ele quer permanecer na Ferrari. Mas tô torcendo pro Visser começar a moldar melhor a equipe dentro do que ele deseja, né? Lembrando que ele ainda tá vivendo da herança. Bom, mas antes de prosseguir pro Lando e pra McLaren, tem a pergunta da Aninha, né? Que ela faz que a Ferrari desistiu de lutar pelo vice-campeonato. Está contente com a 3ª posição. Sainz assumiu a posição de primeiro piloto. Eu acho que o Sainz ele se colocou na posição de primeiro piloto. Não que a Ferrari ela tá precisando. Comentando a questão de herança do Sainz, ele dá pódio, o Visser ele dá uma Ferrari, o Sainz ele não era o cara que era para ser o primeiro piloto, ele herdou essa condição e o ruim é, a Ferrari não assimilou isso para ganhar pontos. Tá, eu não tô falando que ela tem que defenestar o Leclerc e tipo, destruir mais o Leclerc do que ela tá fazendo, mas simplesmente pensar, bom, o Sainz é um cara que ele se adapta bem à corrida, vamos montar a corrida pro Sainz para ele ser o cara que vai falar, olha, a melhor estratégia é isso, vamos fazer aquilo, é o que eu quero. E o Leclerc, enquanto que ele tá nessa situação de se encontrar na corrida, ele seguir mais ou menos, cara, dá pra você pautar os 2 pilotos na mesma estratégia. Não é algo impossível. Para o cara numa volta antes, para o cara na volta depois. Se estão numa distância que dá pra fazer as 2 paradas na mesma volta, faz. Mas a Ferrari ela tem que assimilar essa coisa, que por enquanto o Sainz é o cara que tá rendendo. Na disputa pelo vice, o Sainz seria o cara a trazer mais pontos do que o Leclerc. E é até bizarro, né? Porque na sprint, de certa forma, com o Sainz largando de macio, eles meio que, tipo, quase lascaram com o Sainz. Tipo, ali parecia que assim, a gente tá tentando tirar ponto de você. Não tinha, acho que, necessidade. Eles não sabem muito bem jogar com os 2 direito. Acho que, assim, se perguntar pra Ferrari... De novo, fazer a mesma pergunta que fizeram ali no meio da temporada. Se eles já decidiram quem é o primeiro e o segundo piloto da equipe, a equipe ainda vai dizer que não tem um primeiro e um segundo piloto. Porque eles não estão disputando o campeonato, mesmo brigando pelo vice, não é tipo essa disputa que a Ferrari vê como uma disputa em que eles acham que tem que você decidir quem é o primeiro e o segundo piloto. Que eles... optariam em fazer isso só quando a equipe tipo, tivesse na chance de brigar por um título. Mas eu acho que a Ferrari ela tá sendo muito atrasada nesse sentido, porque ela já deveria ter o primeiro e o segundo piloto estabelecido para você ver até pro próximo ano ou pros próximos anos para onde que vai o seu desenvolvimento de carro e em quem você vai confiar. Porque o Carlos, nas condições que eles estão tipo, entregando para ele tá entregando. Acho que é das 3 temporadas que ele fez com a Ferrari, né? Essa é a melhor temporada dele até agora.
é a que realmente faz sentido ele terminar à frente do Leclerc. E se não terminar à frente do Leclerc é porque a equipe resolveu, tipo, lascar com as corridas dele. Mas é o que o Rubens falou, acho que eles deveriam olhar pro Carlos, já que ele que tem o melhor resultado em corrida, e trabalhar com isso. Então, assim, acho que pra Ferrari ainda não tá determinado quem é o primeiro e o segundo piloto, mas o Carlos, ele se colocou nessa posição de primeiro piloto. Porque ele tem uma desenvoltura muito melhor em brigar por estratégia, ele tem uma leitura muito melhor de corrida, o ritmo dele ainda não é aquele... O ritmo de classificação dele não é o mais incrível, mas eu acho que ele tá fazendo uma boa temporada em vários aspectos em que, tipo, se você compara os mesmos pontos com o Leclerc, não tem essa mesma dinâmica. Porque eu até fui dar uma olhada aqui, só ano passado que o Sainz perdeu pro Leclerc. E ainda porque foi realmente, ele mesmo admitiu no começo do ano, eu não me adaptei ao carro, foi se encontrando durante o ano, né? Ele foi empurrando com a barriga, né? Ele foi empurrando, mas só que esse ano ele já se moldou o carro perfeitamente, né? Assim, lógico, dentro das limitações que o carro da Ferrari impõe aos seus pilotos. E nesse final de semana, acho que até foi surpreendente ver o Carlos andando o quanto que ele andou, porque nas classificações ele não tava andando nada. A classificação dele esse final de semana tava bem ruim. Brigou muito com o carro. Tava brigando muito com o carro e o carro tava mais alto também, né? Então não tava satisfeito com a configuração ali. Mas em corrida, tipo, até no sprint, por mais que ele tenha largado com aquele pneu macio, ele fez uma senhora de uma sprint. E aí, Aninha, respondendo as suas perguntas, acho que sim, Carlos Sainz, ele assumiu, mas a Ferrari não passou para ele o bastão de primeiro piloto. A Ferrari não desistiu de lutar pelo vice. Eu acho que ela tá ali naquela disputa, mas ela tá mais pensando e ela tá muito mais brigando para não perder pontos, para tomar uma passada da McLaren, né? A McLaren passar ela. Porque tudo bem, é difícil da McLaren ultrapassar? É difícil, bem impossível? Um pouco. Mas tratando da Ferrari, às vezes pode acontecer. Bom, e a outra pergunta da Aninha, só pra gente fechar as perguntas dela. Se ela está contente com a terceira posição, é a mesma coisa, né? Que eu segui falando. Eu acho que ela tá ali naquela situação. Me defendo da McLaren, mas não ameaço a Mercedes. Fica em terceiro quietinho. E pra McLaren tá bem mais complicado, né? Pra ela se defender, porque agora o Norris realmente tá andando, né? A McLaren, agora ela já entregou tudo que ela tinha que entregar esse ano. O Piastri era pra ter pontuado bem. Cara, o Piastri era o cara que tinha chance de ter entrado num pódio. Se parar pra pensar. Se não fosse o incidente, o ritmo que ele tava vindo, ele ia conseguir. Se fosse abordoada com o Ocon. Com o Ocon, né? Obrigado, Ocon. Bom, e falando agora de Norris, né, Débora? McLaren, temos duas perguntas, né? Até a primeira pergunta é da Aninha e depois já dá pra engatar com a do Mauro, né? A Aninha pergunta: em algum momento vocês acreditam que o Lando Norris podia ganhar a corrida? Sim. Eu acreditava na hora que eu tava vendo o desempenho do Verstappen que me tapiou. Porque eu tava assim, cara, o Verstappen não tá acelerando, cadê o Verstappen, sabe? Todo mundo falando, na oitava volta ele já tá liderando. Oitava volta ele tava ali atrás das Ferrari, chafurdando na lama. 28 voltas pra ele conseguir passar o Lando. Eu achei, no começo da corrida, assim, depois que passou da volta 15, que o Verstappen ainda tava penando, eu achei que o Norris tinha chance. Mas quando começou as paradas, aí que, tipo, sem... Despertaram, né, o Verstappen. Não, acho que... E teve dois momentos da corrida do Verstappen, né? Que o Verstappen também ele teve que largar muito conservador e fazer os dois primeiros stints dele conservador, porque ele tava de pneu médio. Ele não podia desgastar os pneus médios, os dois jogos de pneus médios que ele tinha, e botar tudo a perder, porque depois ele ia fazer o stint de pneu duro, que era o momento que ele ia estar, tipo, em teoria mais lento na pista, porque outros competidores poderiam estar com um pneu médio, né? E acabou que, tipo, não era uma situação favorável pra ele. Tinha que ser mais conservador. Eu acho que ele fez aquele começo ali que dava... Que você fala, acho que dá pro Norris vencer. Mas depois quando a gente olha, vê o todo e vê o raciocínio que a McLaren não, que a Red Bull teve, eles foram... De novo, né? A Hannah foi muito sagaz ali, muito geniosa. Tipo, você vai chegar no Norris, você não vai chegar com a velocidade que você quer. Você vai chegar. Nem vai abrir tanto quanto você quer. Também, é. E é engraçado que eles miraram no Norris, né? E tecnicamente o cara que chegou atrás foi o Hamilton.
Mas... Que depois, no final, eles viram que eles ignoraram a Mercedes, né? E, não, isso foi legal do GP. Essas jogadas de estratégia foi muito legal. É por isso que eu fiquei com pena do Leclerc e do Hamilton ter sido desclassificado. O Leclerc, por causa de todo final de semana ruim que ele teve, né? Pô, ele conseguiu a pole, mas você vê que ele não ficou tão contente com a pole. Ele tava meio sentido carregado da pole mesmo. Aquela coisa de que... E o Hamilton, porque, pô, cara, era chance de virada da Mercedes, aquela coisa que podia trazer otimismo pra gente, que vai ter um campeonato 2024 legal. Mas o lance do Verstappen, eles terem realmente cozinhado o galo, foi muito sensacional, assim, ter conseguido. Não, eu acho que, assim, que a gente vê muito o Verstappen andando na frente e às vezes perde essas coisas da genialidade da estratégia, né? Mas a Red Bull, em algumas corridas que ela venceu ali no período de dominância da Mercedes, era desse jeito, né? Era, tipo, trabalhando com uma estratégia que você não pensava que eles iam conseguir chegar naquele resultado. Mas o ritmo da McLaren também, em teoria, estava muito bom. Porque eu acho que tanto meio que a McLaren como a Red Bull, elas ignoraram o ritmo que a Mercedes tinha apresentado no sábado. Que foi um erro deles também, tipo, não ter contado que a Mercedes ia voltar a andar no domingo, tanto que eles tinham andado no sábado. É, tem isso. Porque também acho que eles pensaram que sábado foi aquela coisa, né? A sprint, eles vão dar tudo o que eles podem. E o Hamilton chegou, o Hamilton não chegou uma hora da sprint que ele tirou o pé, né? Ele conservou a distância. Mas também, pô, você vê que o Hamilton abriu 9 segundos pro terceiro colocado na sprint, cara... Mesmo sendo a Ferrari. Era uma leitura errada que eles fizeram, né? Mas enfim, foi legal. E cara, eu tô com muito otimismo pro GP do Brasil por causa disso. Por causa dessa briga que vai ter. Eu acho que o GP do Brasil, nesse ponto, vai ser um tesão. Mas, seguindo aqui pra gente poder finalizar, tem a pergunta do Mauro, né? Que ele pergunta: o Lando vai conseguir vencer nessa temporada? Não, e por quê? Mauro. Ai, Mauro. Assim, eu acho que é um ano... Como é que é aquele esquema de mandar Trax pelo correio mesmo? Eu acho que é um ano muito difícil, tirando aquela vitória do Carlos. Que assim, era o que eu mais depositava fé, era em Singapura. Eu tô com fé no Brasil e Las Vegas. Não, eu depositava, a minha fé era em Singapura e Brasil. Brasil porque, tipo, o Brasil é uma pista que, tal qual Indianápolis, eu acho que ela escolhe muito vencedor. E pode cair um paralelepípedo na cabeça dos pilotos. Ela acaba selecionando, não é uma pista bem complicada. E ela é muito curta, ela é de tiro curto, é uma prova muito estratégica. É uma prova bem complicada, assim, tipo, pro GP do Brasil, o desenvolvimento dele é aquela coisa que, tipo, não tem como você só mirar em um piloto. Porque a gente teve o desempenho do Hamilton, já teve do Russell, também foi uma pista que eu acho que, assim, escolheu muito o Russell pra poder ganhar no ano passado. Eu acho que é uma pista que seleciona os pilotos que vão ganhar. Talvez, no Brasil, acho que a McLaren talvez tenha chance pelo histórico do que tá acontecendo com o Norris nessas últimas corridas. Se Interlagos quiser escolher, acho que acontece. Mas tá bravo pra Interlagos aí. Eu acho que Interlagos, Las Vegas tem chance do Norris. Até em Abu Dhabi, viu? Que Abu Dhabi é aquela coisa, você pode colocar o motor berrando sendo a última corrida. Eu vou ser sincero, se eu sou Zac Brown, vejo que a McLaren tá numa posição confortável para Abu Dhabi, configuração berrando do motor. Se dane. Mas é o que geralmente a maioria das equipes fazem, né? Todo o motor montado para Abu Dhabi é pegado as peças e verificado as quilometragens das peças. O que tá e melhor. Eles combinam as peças que estão melhores para poder correr em Abu Dhabi com a potência máxima. Talvez é o único GP que a Alpine vai andar bem aí. Exato. Não, mas... Tipo, o Verstappen, ele já tá vindo em várias corridas. Reclamando. Não reclamando. O que eu digo reclama sempre, coitado. Reclamar sempre tem alguma reclamação. Mas o Verstappen, ele já tá vindo em várias corridas que ele tá forçando o motor. Eu acho que por mais que a Red Bull, tipo, troque os conjuntinhos ali pra ele poder continuar correndo, ele tá forçando esse carro já tem, tipo, uma temporada inteira. Cara, não vai dar um problema nesse carro da Red Bull esse ano? Bom, veremos. Ou GP do Brasil. Abu Dhabi é aquela corrida que tem mais chance de ter mais abandono, né? Que é o grid termina com 10 carros. Sem Brasil. Mas agora a gente tem que louvar aquele momento. Aconteceu, nação. Aconteceu. Sargent pontuou. Oh! Pra quem é era entretenimento americano, né? Pra quem é ouvinte do BBcast, sabe que a gente defende estadunidense. É o único norte-americano que a gente defende, porque a gente fala... Ele foi jogado na cova dos leões.
O Sargent não era pra ter subido, era pra ter feito mais um ano de Fórmula 2, pra pegar ritmo, pra aprender o que é quilometragem, né? Pra pegar a malandragem dos competidores. Conseguiu. Eu vou ser sincera, foi uma puta final de semana do garoto. Mandou bem pra caramba, Acho mandou. específico domingo. É domingo. Eu acho que os outros dias ele usou pra poder entender. E o domingo ele andou. Domingo foi onde ele andou. Foi uma corrida maiúscula dele, assim. Eu acho que, assim, cara, mandou bem. Não foi aquele brilhantismo que a gente pode falar que foi comparado com o que o Norris fez, o Hamilton fez, do que até o Sainz fez dentro da medida do possível com o carro. O Leclerc tentando salvar a corrida cagada. O Vettel não, coitado do Vettel. O Vettel tá lá cuidando das abelhinhas dele. Mas foi uma excelente corrida dele. Fez valer a pena aquela pintura, né? Com a bandeira americana no capô do carro, em cima ali da carenagem do carro. Mas eu fiquei feliz, achei muito legal, pra quem sabe. Então foi legal, né, Débora, ver que, assim, os pontos vieram com a desclassificação do Hamilton e do Leclerc. Mas, assim, veio com a desclassificação, mas mesmo de qualquer forma ali, tipo, com o Haas, com o carro atualizado, tentando brigar. A Aston Martin, que, tipo, poderia ter sido o Alonso pontuando se não fosse o abandono dele. Acho que tudo teve vários ICs aí, né? E o Albon e o Sargent estavam andando próximos, de certa forma, ali. Porque manter um 11º e um 12º lugar foi muito louvável pra Williams. Então, a coisa, tipo, foi ataque de oportunidade, né? Teve a desclassificação, eles herdaram as posições. Pelo menos aquela coisa, se o Sargent não ficar na Williams no próximo ano, que, né, a Williams teria que... Tá muito errada, né? Mas quem que ela iria colocar, né? Não sei. Mas, né, se não ficar com o Sargent, mas pelo menos ele saiu com um ponto, né? Não saiu zerado. Não saiu que nem o De Vries, né? Não saiu... o De Vries tem o ponto da Williams, né? Os dois têm ponto da Williams. Eles botaram o nome deles na história da Fórmula 1 de alguma forma. Mas, entraram pra lista. Mas eu fiquei feliz, achei legal, gostei, as piadas foram sensacionais. O podcast hoje é uma ode ao nosso querido Sargento Wolverine, que conseguiu aí seu pontinho. O Albon também, que os dois fizeram uma corrida discreta, né? A Williams, vamos sacramentar, não adianta correr com pintura comemorativa, pintura de nada. Esse GP herdou os pontos, mas a Williams com aquela pintura da Goofy regrediu. E já o da pintura comemorativa ali, como foi metade do carro, teve metade de desempenho. Bom, vamos ver, né? Quem sabe aí no México não conseguem um desempenho 100% e os dois pontuem sem precisar de desclassificações. E para finalizar, a gente tem a pergunta da Esther, que foi de algo que aconteceu no final da corrida. E com as vaias do Verstappen, ela pergunta, né? O que vocês acharam das vaias no pós-corrida? É que são várias perguntas, eu vou fazer uma pergunta. Tá. Nunca é legal, né? Eu acho muito anticlímax, assim. Mas é meio que foda, porque, tipo, em esportes em si, acontece, tipo, uma torcida meio que... Rivalizar com a outra. Rivalizar com a outra e vaiar a outra, né? Acho que tem muito essa coisa do futebol, pelo menos. Mas, eu vou ser sincero, eu sou do cara que não acho ruim vaias. Eu não acho ruim vaias durante a prova. Eu sou o cara que, assim... Tipo, cara, eu acho que a pressão da torcida em cima do atleta faz sentido. Você ter, porque um dos requisitos do atleta é ter um psicológico bom para poder resistir isso. Então, vamos supor, eu sei que no tênis, por exemplo, não é bom aplaudir, vaiar, então já tem um protocolo que é do esporte. Mas que nem no vôlei, pessoal hoje em dia já, não tem que vaiar. Cara, eu acho que sim, vai, o cara vai fazer um saque, você tá vendo que tá vindo um bloqueio, vai, no futebol, na hora dos pênaltis, vaiar. Como teve aqui nas Olimpíadas o rapaz lá com salto com vara, o francês, que os brasileiros vaiaram e ajudou o Thiago lá, que é o atleta brasileiro, a conquistar a medalha, faz parte do esporte, mas que nem ali. No caso do Verstappen, que já tinha acabado a corrida, já era na hora do troféu, eu acho meio bocó. Eu sei que todo mundo vai rebater, vai ter gente que vai rebater, mas quando foi com o Hamilton, ele falou que não ligava, então ele não liga. Não, beleza, mas até como é com o Hamilton, com o Verstappen, eu falo, na hora do pódio eu acho ridículo. Durante a corrida, que nem a gente fez em Interlagos, a gente grita com os pilotos, vaia. Cara, o piloto não tá nem ouvindo, o motor tá berrando nas costas dele, ele nem ouve a nossa vaia. Menos sendo V6. Até agora no grupo do BP estavam falando sobre isso. A Esther comentou do V12. Infelizmente eu não vi o V12. Deixa eu só gritar com o meu gato, que ele tá mastigando o fio do ventilador, ele vai morrer eletrocutado.
Pronto, meu gato não vai morrer eletrocutado. Então, assim, eu acho assim, desnecessário, mas eu não vejo de uma forma ofensiva. Ali eram os fãs do Verstappen que até o Sérgio do Pérez, na verdade, desculpa. Até o Sérgio Cervelli comentou sobre isso, que um contato amigo dele mexicano falou que no México se vende a ideia de que, pros mexicanos também, para toda a mídia mexicana, se vende a ideia que o Pérez está sendo defenestrado pela Red Bull para favorecer o Verstappen ser multicampeão, que o carro do Pérez é defasado, que o Pérez está sofrendo com as estratégias por causa, para favorecer o Verstappen. Então faz sentido a vaia. Mas assim, o Verstappen... Não, depois da corrida ele falou, né? Que até perguntaram pra ele, o que você acha dessas vaias? Ele... Cara, não faz nenhuma diferença pra mim. Eu não... também. Não, ele falou, o que conta pra mim é que no final... De tudo que aconteceu, eu tô levando o troféu pra casa e eu venci de novo. Exato, então pro Verstappen... Não, eu não gosto dessas coisas de vaia. Eu acho meio... Assim, na torcida, que é o que você falou, tipo, a gente ali no autódromo vaiano, que nem às vezes, né? Tipo, ano passado que aconteceu, em 2021 que aconteceu, quando teve a reviravolta lá da corrida do Hamilton com o Verstappen. Ali eu não ligo muito, porque, tipo, é muito engraçado você escutar o autódromo. Não, até é engraçado você citar 2021, que foi interessante. Foi muito interessante. Porque a gente tava num setor que era muita gente torcedor do Verstappen, e quando a gente vaiava, brincava, e tinha mexicanos perto da gente, a gente comemorando, que nem na hora que o Hamilton passou o Pérez passou o Hamilton, e aí voltou, e assim, foi bacana, é uma interação. Mas no pódio eu já acho zoado. No pódio eu acho que, tipo, cara, já acabou a corrida. Não tem mais sentido. Tipo, a tua vaia não vai... Então eu acho que a gente tá prolongando e respondendo várias partes da pergunta da Esther, então eu já vou matar toda a pergunta dela, que ela perguntou o que a gente achava das vaias, o que isso representa. Cara, representa... Só um descontentamento da torcida, né? Que eu comentei dos mexicanos, que ali, cara... Texas praticamente é um território mexicano, vamos pôr assim. Não, e eu acho que tem aquela coisa de, tipo assim, da torcida se identificar com um piloto. Porque agora você chegou... muito com o Hamilton e com o Pérez, né? Tem isso. Porque agora a gente chegou no GP das Américas, né? Nas corridas que acontecem nas Américas. A próxima é na casa dos mexicanos. E se a gente olhar para vários circuitos, assim, ao longo do ano, tem vários mexicanos ali, tipo, mostrando que estão torcendo pro Pérez, independente do que tá acontecendo, eles torcem. Acho que é a identificação da torcida. E por mais que seja, tipo, pra muitos mexicanos, cara, tipo, quando que a gente vai ter um próximo mexicano no grid? Saudoso Gutierrez. O Gutierrez. Não deram valor no Gutierrez, o Gutierrez podia estar indo na Mercedes. Não ele tá na Mercedes do lado do Toto Wolff lambendo a orelha dele. Nossa, eu lamberia a orelha do Toto Wolff. Então, e aí ela pergunta, né, uma coisa do Circuito das Américas, que a gente tá falando, né, que é com a do Pérez, e se vai acontecer em mais corridas. Do papagaio do vizinho. Acho que vai acontecer no México. No México eu tenho até preocupação, sabe por quê? No México a gente já teve aquelas dores de cabeça, nós não, os organizadores do GP do México, da galera não respeitar as divisões de arquibancada e tentar invadir até o paddock. Então eu vou ser sincero, os VIPs vaiando, brigando, puxando o piloto, a gente sabe, o México foi um desastre nesse ponto, mas não é culpa dos mexicanos, é culpa dos organizadores que não souberam organizar o GP, vamos pôr dessa forma. Então assim, eu acho que tem muito receio disso. No Brasil, cara, com certeza, muita torcida dividida. Tá... Eu acho que... No Brasil, na verdade, no Brasil eu já vejo uma coisa que, tipo assim, o pessoal já largou de mão o Pérez, tipo, já soltou a mão dele, sabe? Tipo, boa sorte, meu querido. Mas acho que assim, se o Verstappen for vencedor, vai ter vaias, porque a galera... no ano passado, né, ele já teve aquela arranca-rabo dos dois, né, que foi quando no México o Pérez já tinha ficado puto porque o Verstappen não tava ajudando ele no campeonato. E chegou no Brasil, o negócio engrossou. Triplicou, né? Entre os dois. Ficou bem feio. Que teve até a Red Bull vir com nota e não sei o que. Enfim. Eu não sei. Eu acho que talvez no Brasil pode ser que engrosse o negócio dependendo do resultado que a gente tiver. E é que assim, agora acho que vai ficar mais difícil pro Hamilton passar o Pérez, né? No Brasil. Mas se acontecer também, eu não duvido que, tipo assim, vaias vão pra vários lados aí. E a última pergunta da Esther é se isso pode afetar a imagem da Red Bull. Então, Esther, o cara que tava vaiando, ele tava com a camisa da Red Bull e uma lata da Red Bull na mão. Então, assim, eu acho que não... Sabe, teve coisas piores no passado da Red Bull que poderiam manchar. Não, se os casos de racismo
Não manchou a Red Bull. Se o Mark Webber, coitado do Mark Webber, desculpa, Mark Webber, você é o melhor empresário do mundo, Piastri é foda, mas o Helmut Marko, se o Helmut Marko não manchou, umas vainhas dessa não vai nem arranhar. A Red Bull tá bem vacinada com essas questões aí. É um touro vacinado, né? Se ela quisesse... se ela se sentisse por que ferida... não pintar aquele touro de vermelho, né? A Red Bull perdeu essa oportunidade. Porque a Luísa Mel ia aparecer lá, né? Você pintar o touro. Ah, não. Tem raças vermelhas, tem... Não, se você arrumar um touro vermelho, tudo bem. Agora, pintar o touro, acho que não ia caber. Nossa, minha família tá sentindo vergonha de mim, porque eu esqueci o nome de raça de touro vermelha. Red Lore. Não, tem uns que... Red Lore. Nossa, né? Não é Lore? Não, tem o Lore, tem a raça do Lore. Eu não tô tão errado. É tipo Blue Healer, Red Healer, só bota a cor. Mas vai, enfim. Então, gente, acho que, infelizmente, não. Débora, nota da corrida. Ai, por todo final de semana? Não, corrida. Pra salvar. A corrida de um 7. Corrida de um 9, um 8. Não, um 7 tá bom. Eu acho que, assim, seria um 9 se não tivesse tido a desclassificação, porque eu concordo com a desclassificação, os dois não cumpriram a regra, mas eu acho que ficou muito chata a demora. Quase 6 horas depois. Cara, a gente aguardando pra poder finalizar as coisas. A corrida terminou às 4 e eles foram postar o resultado 9 e pouco da noite. Exato. Não faz sentido. Então não acho tem que pra o que quê. estragou o final de semana foi realmente a demora. É isso, pessoal. Agora GP do México. Expectativas. Amanhã tem live. Ou você tá ouvindo na terça de manhã. Tem live hoje à noite. Acompanhe o Boletim do Paddock nas redes sociais. Eu sou o Rubem GP Neto. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.